Menino foi maltratado por 4 anos. Carta escondida debaixo do travesseiro revela tudo. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Numa casa velha no fim da Rua das Acácias, o menino André morava com o pai biológico, Rubens, e a madrasta Marta. André tinha 9 anos, era magro como um graveto, com cabelos desgrenhados e um olhar que sempre parecia querer se esconder de tudo. De novo você. Anda devagar, tô com dor de cabeça. A voz de Rubens ecoou, impregnada de cheiro de álcool. André se assustou, recuou. Ele só queria pegar o livro que deixará embaixo da mesa. Mas qualquer movimento naquela casa precisava ser feito em silêncio, com o máximo de cuidado, como se caminhasse sobre vidro. Um passo em falso, um olhar errado, ou até mesmo respirar forte demais podia trazer consequências. Marta saiu da cozinha, com um pano na mão, limpando a mesa. O rosto que os vizinhos costumavam chamar de doce agora só exibia olhos frios e um sorriso torto. Perturbando seu pai de novo? Inútil. Marta olhou André de cima a baixo com desprezo. Ou você só serve para dar trabalho. André abaixou a cabeça, calado. Não ousava responder, não podia falar. Sabia bem as regras daquela casa e silêncio era a única forma de sobreviver. Rubens rosnou. Está esperando o quê? Vai varrer o quintal, lavar a louça, limpar o chão. Você acha que é quem? O menino se virou, apertando com força o cabo da vassoura gasta. O pequeno quintal estava coberto de folhas secas, e o vento frio passava pelas frestas da parede. André trabalhava como uma máquina, de cabeça baixa, sem emitir um único som. À noite, Marta trouxe 2 pratos de comida à mesa. Um para Rubens, outro para ela. Nada para André. Eu não vou comer. Ele perguntou baixo, olhando para o canto da parede. Vai querer prato de anjo agora? Você acha que merece? Marta riu com desdém, mastigando cada garfada com arrogância. Rubens deu um gole na garrafa e já comeu, sim. Comeu foi para reclamar depois. André caminhou até o canto da sala, onde havia um cobertor velho. Sentou-se, abraçando os joelhos. Fome. Frio. Mas ele já estava acostumado. Lá fora, latidos ecoavam. Ele olhou pela fresta da cortina e viu a luz amarela do poste. A casa do Sr. Gabriel, no começo da rua, ainda tinha luz acesa. Um som suave de violão chegava até ele. André lembrava que já ouvirá o Sr. Gabriel tocar quando sua mãe ainda era viva. Sua mãe adorava a música. Mãe, ele sussurrou, os olhos marejados, mas não deixava as lágrimas caírem. Chorar também era um pecado naquela casa. Sua mãe já morreu, seu inútil. A voz de Rubens veio de repente, como se pudesse ler os pensamentos do filho. André se encolheu. Marta riu com escárnio. Tá chorando? Saudade daquela mulherzinha fraca, é? Rubens se levantou, andando cambaleante até o menino, e chutou o balde de água ao lado. A água espirrou em André. Limpa isso. E dorme no chão. E nem pense em fazer barulho respirando. Pai, André murmurou, tremendo, limpando a água com a manga da camisa. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. A noite caiu, o vento uivava pelas frestas da porta de madeira podre. André se encolheu no chão, ao lado da foto da mãe que escondia num livro velho. Na foto, ela sorria com doçura, abraçando um menininho de 3 anos. Desculpa, mãe. Desculpa por a senhora não estar mais aqui, ele sussurrou, com a voz embargada. Na manhã seguinte, Marta remexia o quarto do menino e arrancou a foto da mãe. Ainda guarda isso? Ela riu alto patético. Devolve pra mim. André se levantou de repente, mas levou um tapa tão forte que caiu no chão. Ousando me desafiar? Marta regalou os olhos e pisou na foto. Ou você devia agradecer por ainda morar aqui. Rubens entrou na hora e viu a cena. Não disse nada. Apenas abanou a mão. Depois eu resolvo com ele.
Naquela tarde, André encontrou Lucas, um menino da mesma idade, filho da dona Mariana, uma mulher rígida, mas gentil. Lucas chamou baixinho: André, quer brincar hoje? André balançou a cabeça, olhando de relance para casa. Lucas entendeu e sussurrou: deixei um pãozinho para você no buraco do muro. Não deixa ninguém ver. Obrigado, André sorriu, pela primeira vez em muitos dias. Mas ao voltar, Marta já havia encontrado o pedaço de pão. Furiosa, ela o jogou no chão e o esmagou com o pé. Ladrãozinho! Quem te deu permissão para aceitar comida dos outros? André murmurou: foi o Lucas, ele é bom. Bom. Vou te mostrar o que é ser bom. Marta levantou a mão e começou a esbofeteá-lo várias vezes. Rubens gritou da sala: o que está acontecendo aí? Ele recebeu comida da rua. Quer que riam da nossa cara? Rubens entrou, encarando André com nojo. Você é minha vergonha. Se não fosse por sua mãe ter morrido, eu já teria te mandado embora. Mamãe não queria que me batessem, André tremia. Rubens avançou, agarrando a camisa do menino: se falar dela de novo, eu te mato, entendeu? André assentiu, abraçando o peito. À noite, ele escreveu uma linha no caderno da mãe. Desculpa, mamãe. Vou me comportar para eles não me odiarem mais. E escreveu de novo. E mais uma vez. As letras tortas, borradas, como se fosse a única forma de preservar um pouco de humanidade em meio à escuridão. O pátio da Escola Municipal São Vicente, pela manhã, era cheio de risos e brincadeiras. As crianças corriam sobre o chão de ladrilhos, gritos alegres enchiam o ar exceto num canto onde André sempre ficava, parado, abraçado à mochila, olhando pro chão como se temesse a luz. André. A voz doce da professora Lúcia soou. André se assustou. Virou o rosto, acenou com a cabeça, mas não respondeu. Lúcia, professora da turma 4B, dava aulas há pouco mais de um ano. Era jovem, com cabelos castanhos ondulados, voz suave e olhar sempre atencioso. Ela se agachou ao lado dele: você está bem? O que aconteceu com seu braço? André puxou a manga comprida, escondendo o hematoma no pulso. Não, eu caí, murmurou, ainda sem encará-la. Lúcia franziu a testa. Não era a primeira vez que via sinais preocupantes em André. 3 semanas antes, um corte na testa. Na semana passada, um roxo no pescoço. As roupas sempre velhas, os sapatos rasgados, o cabelo por cortar. Na sala de aula, André sentava no fundo, perto da janela. Nunca levantava a mão, não falava com os colegas, evitava até o olhar dos outros. Você é mudo? Provocou uma criança. Tá com tanto medo que nem fala. Outro riu. André apenas abaixou a cabeça, arranhando o papel com o lápis. Não revidava. Não chorava. Não falava. Aprendeu a viver em silêncio como fazia em casa. Lúcia entrou na sala, os passos suaves. Bom dia, turma. Vamos começar a aula de hoje. Ela passou a olhar pelas carteiras, parando um pouco mais em André. O menino estava sentado ereto, imóvel. A luz da janela batia em seu rosto, revelando um leve inchaço abaixo do olho direito. No recreio, Lúcia conversou com a professora Beatriz de música na sala dos professores. Você notou que o André não anda bem? Lúcia perguntou. Beatriz tomou um gole de chá e assentiu: notei. Ele nunca canta nas minhas aulas. E, parece que vive se escondendo de alguém. Tenho suspeitas sobre a casa dele. Quem são os responsáveis mesmo? Beatriz abriu o caderno ao pai: Rubens, madrasta e Marta dizem que o pai trabalha numa madeireira e bebe muito. Lúcia assentiu: ontem vi André andando com dificuldade. Como se tivesse machucado as costas. Beatriz ficou séria. Lúcia continuou: quero conversar com ele, mas ele me evita como se tivesse medo. Não quero forçar, mas também não posso fingir que não vejo. Beatriz olhou para ela com compaixão: cuidado. Assuntos familiares são mais complicados do que parecem.
À tarde, na hora da saída, Lúcia abordou André no corredor. Espera um pouquinho, tá? O menino se assustou, deu um passo para trás. Não tenha medo. Quero só conversar um pouco. Você pode me contar qualquer coisa, a qualquer hora. Eu não vou brigar, nem contar para ninguém, se você não quiser. André permaneceu calado, os olhos começando a se encher de lágrimas. Recuou mais um pouco. Eu tenho que ir, gaguejou, e saiu correndo. Lúcia suspirou. Não teve coragem de ir atrás. Apesar da angústia, entendia que aquele menino vivia um medo muito maior do que ela podia imaginar. No dia seguinte, a chuva caía fina. As crianças chegaram de capa, passos molhados ecoando. André veio a pé, sem casaco, completamente encharcado. Lúcia correu pegar uma toalha e secou os cabelos dele. Você tá com muito frio, né? Por que não trouxe o casaco? Eu esqueci, respondeu, num sussurro. Lúcia lhe deu uma xícara de chá quente. Ele segurou com as duas mãos, ainda desviando o olhar. Sabia que, se você precisar de ajuda, pode me deixar um sinalzinho? Tipo, dobrar um papelzinho e esconder debaixo da carteira, por exemplo. André arregalou os olhos e logo desviou novamente. Naquela tarde, Lúcia visitou um amigo antigo, João, assistente social da cidade vizinha. João, você sabe o processo para denunciar suspeita de maus-tratos infantis? Lúcia, você viu alguma coisa? Ela contou todos os sinais que havia percebido em André. João ouviu com atenção e disse, sem uma prova concreta, é difícil agir. Mas se você conseguir qualquer evidência clara, eu posso ajudar. Lúcia assentiu, tenho medo de que, se demorarmos, algo grave aconteça. Naquela noite, André fazia o dever de casa. Marta passou e jogou o caderno no chão. Você escreve que nem uma galinha. E ainda quer estudar para quê? Rubens gritou da sala, se vier com nota ruim, vai apanhar. André pegou o caderno, com os lábios trêmulos. Pegou o caderninho escondido debaixo da cama e escreveu uma frase curta. Queria ouvir a mamãe cantar mais uma vez. Não teve coragem de escrever mais. O som de um copo se quebrando veio da sala. Ele sabia que precisava fingir que não existia. Na manhã seguinte, enquanto as crianças se alinhavam na entrada da sala, Lúcia se aproximou de André e disse baixinho. Se precisar de mim, é só deixar um sinal. Eu sempre estarei atenta. André não respondeu. Mas ele levantou os olhos e olhou para ela pela primeira vez e aquele olhar parecia prestes a chorar. Lúcia sorriu com ternura. Às vezes, basta um olhar para entender que uma criança está pedindo socorro. O som de um copo quebrando no chão ecoou alto naquela tarde abafada. Rubens gritou da sala. O que você fez, seu inútil? André ficou paralisado no meio da cozinha, ainda segurando o pedaço de vidro quebrado. Eu não quis, ele tremia. Não quis. Acha que o copo se quebrou sozinho? Ele avançou. Marta, sentada no sofá, ergueu os olhos, cruzando os braços, com um sorriso torto, vai, ensina ele logo. Rubens agarrou a gola da camisa de André e o puxou com força, fazendo o menino cair no chão. Deu um chute nas costas do garoto, sem piedade. Imprestável. Pra que a gente te sustenta, hein? Nem um copo você consegue segurar. André gritou de dor, mas não se defendeu. Encolheu-se, protegendo a cabeça com os braços, sussurrando, me desculpa. Rubens agarrou os cabelos do filho, levantou-o e o empurrou contra a parede. A cabeça pequena bateu no canto da mesa, e sangue escorreu da testa. André respirava com dificuldade, o rosto pálido. Marta observava da porta, sem piscar. Acendeu um cigarro, deu uma tragada e disse, com frieza. Da próxima vez, toma mais cuidado. Lixo. André ficou imóvel no chão. Tudo girava, e um zumbido forte preenchia seus ouvidos como um vendaval. Ele não chorava. Apenas ofegava, os olhos turvos de sangue. Rubens limpou as mãos num pano,
resmungando, e até perdi a vontade de beber. Naquela noite, André não jantou. Marta o encarava do sofá. Cheio de sangue assim, quem vai querer você na mesa? Some daqui. Ele se encolheu no canto da cozinha, o estômago roncando de fome, as costas ardendo de dor. Seu Antônio, ouvindo os barulhos da casa vizinha, espiou pela fresta da janela de madeira. Viu André atravessar o quintal aos trancos para buscar água, com as mãos trêmulas. André chamou em voz baixa. O menino olhou em volta e se aproximou da cerca. Eu só vim pegar água. Antônio franziu a testa. O que aconteceu com você? Seu rosto está sangrando. André balançou a cabeça. Eu caí. Caiu de novo. O homem o encarou. Que tipo de queda te deixa mancando e sangrando assim? O menino ficou em silêncio. Antônio tirou um pacote pequeno de pão do bolso. Toma. Você precisa comer alguma coisa. André pegou o pão com os olhos marejados. Obrigado, senhor. Lembra do que eu disse. Se não aguentar mais, precisa contar para alguém. Tá bom. Ele assentiu, apertando o pacote contra o peito antes de voltar em silêncio. Naquela noite, choveu em São Paulo. Os trovões pareciam atingir o peito do menino. André se deitou sob o cobertor fino, com tanta dor nas costas que não conseguia deitar de lado. Tentou escrever no caderno, mas não conseguia mexer o ombro direito. Rabiscou algumas palavras com dificuldade. Desculpa, mãe, me desculpa. Marta passou pelo quarto e lançou um olhar. Para de gemer. Ainda bem que eu não te deixei dormir no quintal. O menino não respondeu. Na manhã seguinte, André foi à escola com um casaco grosso para esconder os hematomas. Mas não podia esconder o jeito manco de andar nem o rosto pálido. Lúcia percebeu imediatamente. O que houve com você? Ela perguntou assim que ele entrou. Eu só tô meio resfriado, ele recuou. Lúcia observou melhor. Tem sangue no seu casaco. Ele puxou o tecido. Foi picada de mosquito. Isso não é picada de mosquito, ela disse séria, e depois suavizou o tom. Senta um pouco. Vou buscar um copo d'água para você. Na sala dos professores, ela ligou para João. João, estou achando que a coisa é mais grave do que pensei. Você tá falando de agressão de verdade? Ele mostra sinais de lesões internas. Sangue nas costas da roupa. E ele mal consegue andar. João refletiu, e nesse caso, você precisa de uma prova concreta. Uma carta, uma foto, qualquer coisa que me permita agir. Lúcia assentiu. Vou tentar conseguir. Durante a aula, Lúcia propôs uma atividade de desenho, e minha família. As crianças desenhavam pais, avós com entusiasmo. André ficou em silêncio. Depois de 10 minutos, ele desenhou apenas um quarto escuro, sem pessoas. Lúcia se aproximou. André, você não vai desenhar seus pais? Não lembro direito do rosto da minha mãe, ele sussurrou. Lúcia sentiu um aperto no peito. Após a aula, ela pediu que ele ficasse. Você pode me contar tudo. Eu prometo que não vou dizer nada se você não quiser. André apertou os lábios. Abaixou a cabeça e murmurou. Eu tenho medo. Lúcia tocou de leve a mão dele. Às vezes, basta você deixar uma cartinha. Só isso já é o suficiente. André ergueu os olhos, vermelhos. Pela primeira vez, sussurrou. Se eu fizer isso, a senhora vai me salvar? Lúcia não hesitou. Vou fazer tudo o que for possível. Naquela noite, André se escondeu debaixo do cobertor, a luz fraca atravessando a fresta da porta. Com as mãos trêmulas, pegou seu caderninho e escreveu. Mamãe, hoje apanhei porque quebrei um copo. Não foi de propósito. Mas o papai chutou minhas costas, mãe. A Marta ficou olhando e riu. Eu tô com frio, com dor. Só queria te abraçar mais uma vez. Guardou a carta dentro da fronha do travesseiro, com as mãos ainda trêmulas. Lá fora, a chuva recomeçava. Na manhã seguinte, André chegou à escola andando devagar, os lábios roxos.
Ao se sentar, ofegou e desabou sobre a mesa. Meu Deus! Ana gritou. Lúcia correu, pegou o menino no colo. O rosto dele estava pálido, os lábios secos, a testa coberta de suor frio. Chama a enfermaria. Depressa, ela gritou. Seu Antônio, que passava em frente ao portão da escola, ouviu o alvoroço e voltou. Viu André sendo levado numa maca, com a gola da camisa manchada de sangue. Cheguei tarde demais, murmurou. Na enfermaria da escola, Lúcia sentou ao lado da cama onde André jazia inconsciente. Segurava a mão pequena e gelada do menino, o coração apertado. O médico escolar Dr. Renato acabará de medir a pressão. Anemia severa. O menino está exausto, ele suspirou ou tem feridas antigas não cicatrizadas e sinais evidentes de desnutrição. Lúcia apertou a mão do menino com mais força, ele precisa ser salvo. O médico encarou sério, você precisa avisar a polícia ou o conselho tutelar. Não é mais uma suspeita. Lúcia assentiu e ligou para João. João, vem para a escola agora. É urgente. 20 minutos depois, João chegou com uma colega, uma mulher de meia idade, cabelo castanho escuro e olhar frio, chamada Inspetora Helena. Ela olhou para o menino imóvel e se virou para Lúcia, você tem provas? Lúcia assentiu, e ele me disse que deixaria um sinal se precisasse de ajuda. Acho que está lá. Naquela tarde, Lúcia foi até a casa de André com a desculpa de entregar doações, levando caixas de roupas usadas e alimentos. Marta abriu a porta, com um sorriso irônico, olha só, a professora tão dedicada. Sempre se metendo com o aluno. Lúcia tentou manter a calma, e achei que a família pudesse precisar de algumas coisas. É só um instante. Marta cruzou os braços na porta, e não precisa. A gente vive bem. Tá querendo fiscalizar o quê? Você entendeu mal, trouxe só comida e uns casacos pro aluno. Lúcia pôs a caixa na entrada ou se não se importa, eu queria entregar direto pro André. Ele esqueceu uma tarefa. Aquele moleque tá dormindo. E não quer ver você. Vai embora, a voz dela ficou ríspida. Lúcia apertou os olhos, mas manteve um sorriso, você tem razão. Mas vou deixar as doações aqui. Rubens gritou de dentro da casa, com voz arrastada, quem tá aí fora? Marta olhou para dentro e respondeu, ninguém. É só a professora do André. Lúcia espiou pela fresta da porta. Viu André atrás da cortina, com uma faixa no braço, os olhos implorando por ajuda. Ela se aproximou do batente e sussurrou, não se preocupe. Eu vou voltar. André não respondeu, mas seus olhos se arregalaram. Lúcia assentiu com um leve gesto e se afastou. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Revirou-se, pensando nas palavras sussurradas por Lúcia. Tantas vezes havia pensado em fugir, mas o medo o impedia. Medo de ser pego. Medo de apanhar ainda mais. Mas naquele dia, pela primeira vez, ele sentiu que alguém não o havia abandonado. Com cuidado, tirou uma folha do caderno escondido debaixo da cama. As costas ainda doíam, a mão tremia, mas escreveu, letra por letra, com esforço. Professora Lúcia, meu nome é André. Apanho do meu pai desde que minha mãe morreu. Toda vez que faço algo errado, mesmo que não esteja errado, ele me chuta, me bate, me xinga. Minha madrasta não é minha mãe. Ela não me deixa comer. Tenho fome todos os dias. Escreveu mais. Eu tentei ser bom. Não grito, não choro. Só quero estudar. Não quero viver com medo. Não sei se alguém pode me salvar, mas se a senhora está lendo essa carta, por favor, faça alguma coisa. Dobrou a folha com cuidado e escondeu debaixo do travesseiro, como Lúcia havia sugerido. Depois olhou pro teto mofado e sussurrou. Não sei se isso vai adiantar, mas, mamãe, eu tentei. Na manhã seguinte, Marta o arrancou da cama bem cedo. Levanta. Vai para a escola. Não me faça passar vergonha. André tentou se levantar, as costas doendo intensamente. Engoliu em seco, pegou a mochila,
com medo no coração mas também com algo novo dentro de si e um fio de esperança. No portão da escola, Lúcia já esperava. Ela caminhou rápido assim que viu a silhueta mancando que conhecia tão bem. André. Oi, bom dia, professora. Lúcia sorriu e se abaixou para sussurrar: Posso ver seu dever de casa de ontem à noite? Ele assentiu, entregando a mochila com as mãos trêmulas. Na sala de aula, Lúcia abriu a mochila. O dever em si não tinha nada de especial. Mas quando ela se sentou na carteira de André e sua mão tocou o estofado da cadeira onde ele costumava esconder o caderno, sentiu algo macio. Um pedaço de papel. Ela puxou, os olhos fixos na primeira linha, Professora Lúcia. Ficou sentada um momento, a mão levemente trêmula. Depois se levantou de repente e saiu da sala. Na sala da diretoria, entregou o bilhete para a inspetora Helena e João. João leu e se virou para Lúcia: Você fez um ótimo trabalho. A inspetora Helena apertou os lábios: Vamos agir imediatamente. Lúcia apertou as mãos: Eu estarei com o André. Não deixem isso se atrasar. Naquela noite, enquanto Marta esfregava o chão, Rubens bebia cerveja como de costume. André estava encolhido perto da janela, olhando para a escuridão. Ele não ousava ter esperanças. Mas apenas alguns minutos depois, ouviu batidas na porta. Tem alguém aí? Marta se assustou. Quem é? Polícia. Abram a porta agora. Rubens se levantou cambaleando: Droga, o que foi agora? Assim que a porta se abriu, 2 policiais e a inspetora Helena entraram. Rubens Martins? Helena falou. Sou eu. O que houve? Temos um mandado para inspecionar esta casa por suspeita de maus-tratos a menor. Marta gritou: E mentira. Quem fez essa denúncia? Ele é filho do meu marido, não tenho nada a ver com isso. Helena respondeu friamente: Em silêncio. Já temos testemunhos e provas. Um policial entrou no quarto. Encontrou o bilhete debaixo do travesseiro, exatamente onde André havia deixado. Rubens começou a gritar: Bando de idiotas. Vocês acreditam na palavra de um moleque? Helena fez um gesto. 2 policiais imediatamente o contiveram. Marta se debateu, mas também foi imobilizada. Onde está André? Helena perguntou alto. O menino saiu de um canto da sala, tremendo. Lúcia entrou logo atrás, segurou a mão dele com cuidado: Agora está tudo bem. Eu estou aqui. André olhou para ela, os olhos arregalados, os lábios se movendo: A senhora leu minha carta? Lúcia sorriu, lágrimas nos olhos: Eu li. E você foi muito corajoso. A polícia levou o menino para fora da casa. Pela primeira vez na vida, André saiu pela porta sem ser encarado com desprezo, sem medo de gritos, sem precisar abaixar a cabeça. Seu Antônio observava da janela de sua casa, os olhos marejados. André levantou o rosto. O vento bagunçou seus cabelos desgrenhados. A luz do sol do fim da tarde iluminava seu rosto mais quente do que nunca. Lúcia estava sentada na sala temporária da diretoria, segurando firmemente o bilhete amassado que havia tirado debaixo da cadeira de André. A letra trêmula, a tinta borrada pelas lágrimas, cada palavra era um soco no coração. Professora Lúcia, meu nome é André. Apanho do meu pai desde que minha mãe morreu. Toda vez que faço algo errado, mesmo sem errar, sou chutado, espancado, xingado. Cada linha, cada letra rasgava o peito dela. Lúcia não conseguiu conter as lágrimas. Continuou lendo. Eu não lembro direito da minha mãe. Não tenho coragem de falar com ninguém. Tenho fome. Tenho frio. Não quero mais viver com medo. Só quero ter paz. Se a senhora estiver lendo essa carta, por favor, não me abandone. Lúcia apertou o bilhete nas mãos, levantou-se de repente e correu para a sala de aula. Abriu a porta ofegante. Todos os alunos se viraram para ela. O André está onde? Um aluno se levantou, ele pediu para ir ao banheiro, faz tempo que não volta.
Lúcia correu para o corredor, os olhos procurando por ele. Correu até a enfermaria. E então, como num pesadelo que se repetia, viu André sentado no chão, encostado na parede, o rosto pálido. André! Ela se ajoelhou e o abraçou. Você está bem? Eu estou tonto, ele sussurrou. Lúcia gritou, alguém chama um médico. Rápido! Em 3 minutos, o doutor Renato chegou. Abaixou-se, fez uma avaliação rápida e balançou a cabeça. Esse menino está exausto. Precisa ser levado ao hospital. Lúcia viu a manga da camisa dele subir, revelando hematomas, alguns já escurecidos. Meu Deus, ela murmurou. No hospital, André foi levado para a emergência. Lúcia ficou do lado de fora, o coração disparado. A inspetora Helena chegou. Ela recebeu uma cópia da carta das mãos de Lúcia. Está mais do que claro, disse Helena. Eu irei à casa ainda esta tarde com o mandado. Não podemos esperar. Lúcia assentiu. Esse menino não pode aguentar mais nenhum dia. João apareceu no corredor, com o semblante pesado. Podemos solicitar a suspensão temporária da guarda até que a investigação termine. Não. Tem que ser definitivo. Lúcia respondeu, com voz firme: eles não merecem ser chamados de pais. Dentro da sala, André acordou, a luz branca forte em seus olhos. Piscou. O cheiro de desinfetante preencheu suas narinas. Onde eu estou? Uma voz doce respondeu: em um lugar seguro. Ninguém mais vai te bater. Lúcia estava ao lado, segurando sua mão. André virou a cabeça lentamente. A senhora leu minha carta? Sim. E não vou deixar que ninguém te machuque de novo. O menino apertou os lábios, os olhos começando a se encher de lágrimas. Eu tive medo. Se eles descobrissem que escrevi, iam me matar. Lúcia balançou a cabeça. E não, você foi muito corajoso. A partir de agora, só haverá pessoas que vão te proteger. Ninguém mais tem o direito de te bater. Um médico entrou, cumprimentou Lúcia. Você é parente? Por enquanto, sou professora. Mas vou ficar com ele até que alguém o adote. O médico suspirou. Nós já examinamos. O André tem várias lesões antigas, mal curadas. Algumas fraturas que calcificaram sozinhas. O corpo está fraco, com anemia severa. Lúcia apertou ainda mais a mão dele. Eu falei a verdade, ele sussurrou. Eu não menti. Ninguém acha que você mentiu, André. Agora você só precisa descansar. Na delegacia da cidade, a inspetora Helena lia o relatório médico enviado pelo hospital. Ela bateu a mão na mesa com força, inacreditável. Uma criança com fraturas, passando fome, sendo espancada e os vizinhos, as autoridades locais, ninguém fez nada. João falou baixinho. Houve uma pessoa. O senhor Antônio. Ele fez 2 denúncias sobre gritos à noite, mas os registros foram ignorados. Tragam ele para depor. Helena ordenou. Não vamos deixar esse caso ser enterrado. Naquela noite, o senhor Antônio foi chamado à delegacia. O senhor já viu ou ouviu algo estranho vindo da casa de Rubens Martins? O velho assentiu. Ouvi barulhos, gritos de criança, muitas noites. Por que não denunciou? Eu denunciei 2 vezes. Mas toda vez que a polícia ia lá, Rubens negava tudo. Marta dizia que o menino era levado. Ninguém investigou a fundo. Helena cerrou os dentes. Eu devia ter feito mais. Devia ter batido na porta, o velho disse, os olhos cheios d'água. O senhor já fez muito mais do que a maioria. Helena o tranquilizou. Agora é nossa vez de corrigir isso. No hospital, Lúcia trouxe uma blusa nova. Aqui, pra você. Mandei fazer só pra você. André olhou a blusa, passou a mão no tecido. É verdade que eu não vou precisar voltar mais? É verdade. A partir de hoje, você vai viver como uma criança de verdade. Eu vou poder voltar para a escola? Lúcia sorriu, com os olhos marejados. Mais do que isso. Você vai comer bem, brincar,
E todos os dias alguém vai te perguntar: você está bem? André abaixou a cabeça e sussurrou. Parece um sonho. Lúcia ficou sem palavras. A casa no fim da Rua dos Oliveiras estava mergulhada em um silêncio estranho. Janelas fechadas, cortinas grossas como se tentassem esconder uma verdade podre mantida por tempo demais. Mas naquela tarde, tudo chegou ao fim. A inspetora Helena, com 2 policiais, subiu os degraus da casa de Rubens. Eles bateram, não de forma gentil, mas com a firmeza da justiça. Marta abriu a porta. Seu rosto se endureceu ao ver os distintivos. Vocês de novo? Já vieram aqui da outra vez. Helena mostrou o mandado de busca. Temos provas novas e motivo justo. Solicitamos sua cooperação. Marta tentou manter a calma. Provas? Isso tudo é mentira. Rubens apareceu da sala, com uma camiseta amassada e uma lata de cerveja na mão. O que diabo está acontecendo aqui? O segundo policial se aproximou. Sr. Rubens Martins, o senhor é suspeito de maus-tratos a menor. Sente-se e permaneça em silêncio. Rubens deu uma risada debochada. De maus-tratos? Só estou educando. Vocês são loucos. Os policiais não responderam. Um deles entrou no quarto, começou a vasculhar gavetas, cama, armário. O que é isso aqui? Disse o policial, tirando debaixo da cama um cinto de couro com fivela de metal, manchado com vestígios marrons. Helena, usando luvas, examinou. Tem sangue. Outro policial abriu o armário. Tem roupas infantis rasgadas e manchadas de sangue seco. Não foram lavadas. No banheiro, encontraram um balde plástico com água suja e um cheiro forte de urina. O policial franziu o nariz, e isso era pra. Marta gritou: não tem nada aí. Vocês não têm direito de inventar. Helena encarou friamente: a senhora não tem mais nenhum direito. O menino escreveu tudo. E ele não mentiu. Rubens berrou: aquele moleque me traiu. Parasita. Eu criei ele anos. Plac. As algemas se fecharam em seus pulsos. O senhor está preso. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor em juízo. Marta avançou: não levem ele. Esse moleque é bastardo. Nem é meu filho de sangue. Uma policial a imobilizou e também a algemou, sem hesitar. Helena ordenou: levem os 2. Revistem a casa inteira com perícia. A notícia da prisão de Rubens e Marta se espalhou rápido pela cidade. Muitos ficaram surpresos, mas alguns vizinhos nem tanto. Ao mesmo tempo, no hospital, Lúcia recebeu uma ligação de Helena. Prendemos os 2. Tudo o que você disse era verdade. Há provas suficientes para processar. Lúcia prendeu a respiração. E o André? Nós vamos buscá-lo, levá-lo de volta à antiga casa para recolher depoimento e depois organizar um lugar mais seguro. Você quer ir junto? Sim. Agora mesmo. A viatura policial parou em frente ao hospital. Eu vou ter que voltar para casa? Lúcia se agachou diante do menino, segurando seus ombros pequenos. Não. Você só vai voltar para pegar algumas coisas importantes. Ninguém mais vai encostar em você. A inspetora Helena abriu a porta do carro, abaixou-se e falou com voz suave. Oi, André. Eu sou a Helena. Fico muito feliz que você tenha escrito aquela carta. Foi graças a ela que conseguimos te salvar a tempo. O menino olhou, ainda desconfiado. Eu vou ter que contar tudo? Sim, mas você estará protegido. Ninguém vai te bater de novo. Ao entrar na antiga casa, André apertou a mão de Lúcia com força. Cada porta, cada cheiro velho da casa fazia sua espinha gelar. Helena apontou para a escada. Quer pegar alguma coisa? Eu só quero pegar meu caderninho que está embaixo da cama. Lúcia entrou para ajudar. Ela se abaixou e puxou o caderno de capa dura, já com as bordas gastas, várias páginas amareladas. André o pegou, abraçando-o contra o peito. Eu escrevia aqui quando ninguém me ouvia.
Lúcia sorriu tristemente. Agora tem gente que ouve. Ao sair da casa, Helena se abaixou e perguntou baixinho. Quer dizer algo pela última vez sobre esse lugar? André olhou para a casa onde dormira no chão gelado, comera restos, viverá todos os dias com medo. Ele balançou a cabeça lentamente. Só quero ir embora daqui. Então vamos. Helena assentiu. No carro, a caminho da delegacia, André estava sentado entre Lúcia e Helena. Continuava em silêncio, mas seu rosto parecia menos tenso. Lúcia perguntou baixinho. Você se lembra de algo bonito aqui? Só do pé de laranja no quintal. O senhor Antônio me deu a primeira laranja depois de meses sem comer fruta. Lúcia sorriu, ele é uma boa pessoa. Vou agradecer em seu nome. Quando o carro parou em frente ao abrigo, o pôr do sol cobria São Paulo. Helena abriu a porta do carro. Quer que eu te carregue no colo? André olhou, hesitante. Eu não vou ser xingado se pedir colo de adulto. Helena engoliu em seco e assentiu. Você pode pedir colo a quem quiser e ninguém vai te bater por isso. Lúcia abraçou André e o carregou nos braços. O menino suspirou não de cansaço, mas porque, pela primeira vez na vida, alguém o carregava com carinho, sem raiva, sem interesse. O Hospital Santa Clara, ala para crianças vítimas de trauma, estava estranhamente silencioso. No pequeno quarto pintado de azul claro, André estava deitado de lado perto da janela, segurando seu caderno antigo, com o olhar vazio voltado para o céu escurecendo. Lúcia entrou com um copo de leite quente e um pão macio na mão. Quer comer um pouco? Disse suavemente. André balançou a cabeça. Ainda não tô com fome. Lúcia não insistiu. Sentou-se ao lado da cama e puxou uma cadeira mais perto. Quer ler alguma coisa? Trouxe alguns livros ilustrados. Não sei qual eu gosto, respondeu baixinho, com voz cansada. Então, que tal eu contar uma história? Sobre um passarinho que quebrou a asa, mas mesmo assim conseguiu voar bem longe. André olhou. Pela primeira vez no dia, seus olhos brilharam um pouco. Parece comigo? Lúcia sorriu, muito. E eu acredito que esse passarinho vai voar muito longe. Naquela tarde, o doutor Renato apareceu para examinar o menino. Colocou a mão levemente no ombro de Lúcia. A lesão nas costas não é tão grave quanto imaginei. Mas o psicológico vai levar tempo. Quanto tempo até ele ter alta? Ela perguntou. Talvez mais algumas semanas. Mas ele vai precisar de um lar estável e de um responsável temporário. Lúcia hesitou por um instante. Então disse, quero ser essa responsável, se a lei permitir. Faço o que for necessário. Doutor Renato assentiu, com olhar respeitoso. Na delegacia, Helena lia um novo relatório do setor de investigação. João entrou com mais uma pasta. Conseguimos informações do antigo centro social onde Marta trabalhava. Há 3 denúncias indiretas sobre comportamento violento dela com crianças. Helena franziu a testa. E não houve processo? Faltavam testemunhas. Ninguém quis se expor. Uma pessoa chegou a ver algo, mas retirou a queixa depois. E o Rubens? João virou a página. Em 2009, foi denunciado por agredir uma ex-namorada. Ela se mudou para fora do país. O caso foi arquivado por falta de testemunhas. Helena suspirou, sem tirar os olhos dos documentos. Deixamos uma criança viver no inferno por causa de tantas vezes que faltaram provas. No hospital, uma enfermeira trocava o curativo das costas de André. Ele fazia careta de dor, mas não chorava, nem reclamava. Lúcia estava ao lado, segurando firme a mão dele. Você é muito forte. Ela sussurrou. Já tô acostumado. A enfermeira olhou para Lúcia e perguntou baixinho, já aconteceu isso muitas vezes com ele? Lúcia apenas assentiu. Não precisava dizer nada. O senhor Antônio levou uma sacola de frutas até o portão do hospital. Encontrou Lúcia no corredor. Só queria trazer umas laranjas. Ele gostava.
Lúcia emocionada, o senhor foi o primeiro a notar algo. André falou do senhor com um olhar diferente. Antônio coçou a cabeça, falou baixinho, já tô velho, não pude fazer muito. Só espero que o menino tenha a vida que merece. Agora ele vai ter. Lúcia apertou a mão dele ou porque teve alguém que não o abandonou. À tarde, André foi levado ao pátio do hospital para tomar sol. Lúcia sentou ao lado e colocou um cachecol nele. Está com frio? Não, o sol me faz sentir mais leve. Lúcia olhou, você se lembra da sua mãe? Lembro, ela cantava para eu dormir. Mas esqueci a melodia. E do rosto dela? Lembro que o cabelo dela era preto. Ela penteava o meu todo dia de manhã. Quando ela morreu, não me deixaram ver ela pela última vez. Ele parou, com a voz embargada. Lúcia apertou seu ombro, sinto muito que você tenha passado por tudo isso. André sussurrou, naquele dia, eu só queria que alguém me abraçasse e perguntasse se doía. Mas ninguém perguntou. Lúcia chorou em silêncio, depois o abraçou com força. Agora tem. E todos os dias alguém vai perguntar. Na manhã seguinte, a inspetora Helena ligou para o hospital. Lúcia, temos novidades. Rubens foi denunciado por 4 crimes: agressão a menor, ameaça à integridade física, lesão corporal dolosa e maus-tratos continuados. Lúcia ficou em silêncio. O juiz autorizou prisão preventiva? Sim. Sem fiança. Marta também está presa aguardando julgamento. O tribunal marcou a audiência para o próximo mês. Lúcia olhou para André, que coloria ao lado da janela. Ela sussurrou, o menino finalmente está livre. Naquele dia, Lúcia deu um presente para André, uma pulseira de tecido com a palavra o valiente ou corajoso. Fiz só para você. André tocou cada linha do bordado, os olhos marejados. Eu nunca ganhei nada. Isso não é um presente. É uma medalha. Porque você foi muito corajoso. Você pode colocar em mim? Ele sussurrou. Lúcia amarrou a pulseira com delicadeza. Os dois se olharam, sem precisar dizer mais nada. À noite, antes de dormir, André pegou seu velho caderno. Pela primeira vez em meses, escreveu sem tremer, sem precisar esconder debaixo do cobertor. As palavras surgiram nítidas. Hoje eu sentei no pátio ao sol. Almocei com a professora Lúcia. Perguntaram se eu estava com fome, com dor. Eu disse tudo bem, mas na verdade eu estava muito feliz. Ele parou por um instante, depois escreveu. Sei que ainda tem muita coisa pela frente. Mas agora eu acredito que não estou mais sozinho. André sorriu. Um sorriso pequeno, mas suficiente para que a luz do abajur refletisse em seu rosto e o deixasse mais iluminado. Lúcia estava do lado de fora da porta, e viu aquele sorriso. Colocou a mão no peito e respirou fundo. Obrigada por não desistir. Um mês depois, o julgamento de Marta e Rubens foi realizado no Tribunal Regional. Lúcia estava sentada no banco das testemunhas, segurando suavemente a mão de André, agora com camisa branca, cabelo cortado, e o rosto visivelmente mais saudável. Ele olhou em volta, um pouco nervoso. Professora, vou ter que falar na frente de todo mundo? Não. Hoje você só precisa ficar aqui do meu lado e escutar. O advogado vai falar por você. Ela apertou a mão dele. Ou você já disse tudo naquela carta. Do outro lado, Marta estava de braços cruzados, o rosto gelado. Rubens lançava olhares de desprezo em todas as direções. O advogado se levantou e leu um trecho da carta de André. Eu não tinha coragem de falar com ninguém. Eu tinha fome. Eu tinha frio. Eu não queria mais viver com medo. A sala do tribunal ficou em silêncio. Apenas o som de um choro contido se ouvia de uma senhora sentada ao fundo, mãe de um aluno da turma de André. O juiz falou. Com todas as provas incluindo carta manuscrita, laudos médicos, imagens das lesões e testemunhas indiretas, o tribunal declara. Marta ergueu o rosto, empalidecendo.
Os réus Rubens Martins e Marta Fernandes perdem permanentemente a guarda do menor André Martins. E são condenados, respectivamente, a 9 e 6 anos de prisão. Rubens bateu na mesa. Seus desgraçados! Vocês acreditam nas palavras de um moleque? 2 policiais invadiram a sala e o seguraram com força. Me soltem. Eu sou o pai dele. Lúcia se levantou, protegendo André do olhar dele. O juiz disse friamente: o senhor é apenas um criminoso. Do lado de fora do tribunal, o sol brilhava suavemente. André respirou fundo e se virou para Lúcia. Então, e eu não preciso voltar mais, né? Não. A partir de hoje, sua casa será um lugar onde alguém te espera, pergunta se você já comeu, se dormiu bem. Lúcia sorriu. Ou você está pronto para ir até lá? André assentiu com a cabeça e perguntou baixinho: você vai comigo? Lúcia se abaixou. Eu vou te levar até lá. E vou visitar todos os dias, se você quiser. Naquela tarde, um carro branco parou em frente a uma casinha no subúrbio, com jardim florido e grama bem cuidada. Na porta, estava uma mulher de cerca de 35 anos, cabelos castanhos cacheados, rosto gentil, usando um vestido azul simples. Era Sara, irmã de Lúcia. Você é o André, não é? Ela se abaixou e abriu os braços. André hesitou, olhando para Lúcia. Lúcia sorriu. Essa é a Sara, minha irmã. Ela está esperando por um filho adotivo. E estava ansiosa para te conhecer. O menino deu um passo à frente. Eu posso mesmo ficar aqui? Sara assentiu com a cabeça e o abraçou. A partir de agora, esta é a sua casa. André perguntou baixinho, hesitante. Aqui, e alguém vai me bater se eu derrubar alguma coisa? Não. Respondeu Sara imediatamente. Ou se você derrubar, a mamãe vai te ajudar a limpar. E depois, e a gente vai rir juntos. Lúcia, ao lado, se emocionou. A casa era acolhedora, com cheiro de bolo saindo da cozinha. André ficou parado diante do novo quarto. A porta era azul clara, dentro havia uma caminha arrumada, escrivaninha, estante de livros, e um abajur em forma de lua. Você gostou? Perguntou Sara. O menino assentiu com os olhos fixos no cobertor macio. A mamãe preparou tudo isso 2 meses atrás, quando soube que teria um filho. Esse cobertor e não tem cheiro de mofo, e murmurou André. Sara sorriu. Só tem cheiro de sabão e de sol. Lúcia entrou e colocou uma pequena moldura sobre a escrivaninha. Imprimi essa foto do seu primeiro sorriso no hospital. André ficou corado e virou o rosto. Sara sussurrou. Você pode chamar a Lúcia como quiser. Ela não vai a lugar nenhum. O menino disse baixinho. Quero chamar ela de Mamãe Lúcia. Lúcia ficou surpresa, depois caiu na risada, com lágrimas nos olhos. Então mamãe Lúcia vai trazer bolo todo domingo. No primeiro jantar na nova casa, André sentou-se à mesa, olhando para o prato de macarrão fumegante, com um copo de suco de laranja ao lado. Sara colocou uma bandeja de torradas na mesa e perguntou. Tem algum prato que você goste muito? A partir de amanhã, a mamãe vai cozinhar para você. André ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou baixinho. Ninguém e nunca me perguntou isso. Sara se aproximou, o abraçou por trás e disse. A partir de agora, você será sempre perguntado. Todos os dias. O menino chorou, soluçando. Mas dessa vez, não era por dor. Eram lágrimas de alívio por saber que não estava mais sozinho. Naquela noite, Sara bateu na porta do quarto. Está conseguindo dormir? André puxou o cobertor e respondeu baixinho. Estou escrevendo no diário. É mesmo? A mamãe pode ler? Ele balançou a cabeça e sorriu de leve. Talvez amanhã. Sara apagou a luz e beijou sua testa. Boa noite, meu filho. André sussurrou. Vou dormir sem medo de gritos. No escuro, André abriu o caderno de sempre. Mas,
em vez de escrever pedidos de desculpas, dessa vez ele escreveu diferente. Jantei. Perguntaram o que eu gosto de comer. Alguém me esperou em casa. Tenho cama, tenho abajur, tenho cobertor quentinho. Ele parou um instante, sorriu. Ainda não sei como chamar esse lugar, mas acho que é um lar. Numa manhã de abril, o céu estava incrivelmente azul. A luz do sol atravessava as cortinas e iluminava o quartinho de André. O menino abriu os olhos e respirou fundo. Hoje era um dia especial, fazia um mês que ele tinha se mudado para viver com Sara. Sara bateu de leve na porta. Bom dia, meu filho. André sentou-se animado. Já acordei. Ela entrou com uma muda de roupa passada e disse: Hoje você quer usar a camisa branca ou a xadrez vermelha? O menino pensou um pouco e sorriu. A xadrez vermelha. A tia Lúcia disse que eu fico animado com essa cor. Sara assentiu. Então vai ser essa. A tia Lúcia vem almoçar hoje. A mamãe vai preparar algo especial. O que, mamãe? Os olhos de André brilharam. Tenta adivinhar. Sanduíche de frango? Não. Croissant? Também não. Ele pensou mais um pouco, então exclamou: Arroz gratinado no forno. Sara riu. Acertou. Você é o melhor detetive da casa. Ao meio-dia, Lúcia chegou com uma cesta de biscoitos. Alguém disse que estava com saudade dos biscoitos de amêndoa e ela disse piscando para André. Eu estava mesmo. Ele correu para abraçá-la. Lúcia afagou seu cabelo. Olha só, você está mais alto do que quando estava no hospital. Sara gritou da cozinha. Mais 3 minutinhos pro arroz sair do forno. Lúcia sentou-se à mesa e disse para André. Trouxe isso aqui também. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. O que é isso, tia? Perguntou André curioso. O pedido de guarda oficial. A Sara já assinou. O tribunal vai reconhecer você como filho adotivo legal na próxima semana. André piscou várias vezes. Então, e a mamãe Sara é minha mãe de verdade? Sim. No papel, nos documentos, em tudo. Mas no coração, ela já era sua mãe desde o primeiro dia. Completou Sara, colocando o prato sobre a mesa. Durante o almoço, o ambiente era cheio de risadas. Lúcia contou histórias dos alunos, Sara comentou que André ajudou a vizinha idosa a regar as plantas. O menino ouvia tudo com atenção, sorrindo. Lúcia perguntou: Está feliz, André? Muito. Sara quis saber. Ainda tem medo de dormir sozinho? Não. Ontem eu apaguei a luz sozinho. Lúcia e Sara bateram palmas, comemorando. André sorriu. Eu sou um super-herói. À tarde, os três foram ao parque perto de casa. André levou uma bola de plástico e correu pelo gramado. Lúcia e Sara se sentaram num banco. Lembro do primeiro dia que vi esse menino na escola. Sussurrou Lúcia. Ele me olhou como se eu fizesse uma pergunta errada, ele desapareceria. Sara respondeu. Agora ele acredita que merece ser amado. Lúcia assentiu. Você é uma mãe incrível. Não. Você salvou ele. Lúcia balançou a cabeça, olhando para André. Não. Foi ele quem teve mais coragem. Naquela noite, depois do banho, André sentou no quarto e abriu seu velho caderno. Voltou às primeiras páginas, cheias de "Oh, me desculpe, estou com fome, não quero apanhar." Sua mão tremeu um pouco, mas era de emoção. Ele pegou a caneta e escreveu uma nova página. Hoje eu escolhi o que comer. A mamãe Sara fez o prato que eu gosto. A tia Lúcia trouxe o biscoito que eu sentia saudade. Perguntaram como me senti, me abraçaram, riram comigo. Eu sou eu, não sou um peso. Eu estou vivo. Fechou o caderno e o colocou debaixo do travesseiro. Depois foi até a sala, onde Sara dobrava roupas. Mamãe,
Posso perguntar uma coisa? Claro, filho. E se um dia eu errar, você vai deixar de me amar? Sara olhou nos olhos do filho e respondeu sem hesitar. Eu te amo porque você é você. Não é porque você é bom, educado ou perfeito. Erros são para aprender, não para apanhar. André a abraçou forte. Você fala igual a tia Lúcia. Sara acariciou suas costas. Porque as duas mamães te amam. Na manhã seguinte, Sara levou André para a nova escola onde ele finalmente voltaria a estudar depois de quase 2 meses. No caminho, ele perguntou baixinho. E se eu não souber conversar com ninguém? Você só precisa ser você mesmo. Quem não quiser ser seu amigo por causa do que você viveu e não vale a pena? Na porta da escola, Lúcia já esperava. Chegou no horário, super-herói. André abraçou forte as duas e disse. Mamãe, vem me buscar depois da aula, tá? Traz bolo, hein? Lúcia riu. Se não trouxer, perco pontos de amor. 3 dias depois, no cartório da vara de família, o juiz assinou a certidão de adoção. André ficou no meio da sala iluminada, vestindo sua camisa nova, com um sorriso largo. Sara assinou os papéis e perguntou. Quer que no documento digam que sou sua? O menino não hesitou. Mãe. Porque você é minha mãe de verdade. O juiz sorriu e bateu levemente o martelo. A partir de agora, André Martins é filho legal da senhora Sara Silva. Lúcia tirou uma foto. Sorria. André fez pose engraçada e abraçou a mãe com força. Aquela foto foi pendurada na sala. Naquela noite, a família fez uma festa a 3 com bolo e velas. Lúcia colocou a vela e disse. Faça um pedido. André fechou os olhos e soprou. Sara perguntou. O que pediu? Pedi que, e amanhã, quando eu acordar, vocês ainda estejam aqui. Lúcia e Sara o abraçaram apertado. Lúcia sussurrou. Nós estaremos aqui. Todos os dias. Para sempre. Ao anoitecer, André subiu para o quarto, puxou o cobertor, e abriu a gaveta. Pegou um envelope e um papel novo. Escreveu. Para minha mamãe no céu. Mamãe, eu estou vivo. Eu como, sou abraçado, estudo, sorrio. Tenho 2 mães. Não tenho mais medo. Obrigado por ter mandado elas até mim. Sinto saudade, mas não estou mais sozinho. Ele colocou a carta no envelope e escreveu, para minha mamãe querida. Colocou ao lado da foto da mãe biológica que Lúcia tinha impresso. Depois apagou a luz e fechou os olhos com um sorriso completo, de uma criança que saiu da escuridão e soube, com toda certeza, que a luz do dia seguinte ainda estaria lá. A história de André é um alerta sobre como a indiferença pode matar a infância de uma criança. Quando a sociedade se cala, o mal age livremente. Mas basta uma pessoa que tenha coragem de olhar, de falar como Lúcia e o milagre começa. A maior lição é, ouvir, perceber e agir a tempo pode salvar uma vida. O amor não precisa ser grandioso. Se for verdadeiro e chegar no momento certo, pode ressuscitar uma alma que parecia morta. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.